Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Estádio Pinheirão, que já foi palco de muitas glórias no futebol paranaense, mas hoje encontra-se totalmente abandonado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, que eu sei que muitos de vocês gostam, quando o tema é estádio abandonado, eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre quando a gente postar os vídeos. Compartilha aí com seus amigos, manda no grupo de WhatsApp que você participa de futebol e tal. E me segue lá no Instagram. Vamos embora pro vídeo. Não importa se é coxa branca, atleticano ou paranista. Todo amante do futebol, e principalmente paranaense, quando questionado sobre o Pinheirão, fala com um carinho saudoso sobre o estádio que está praticamente abandonado desde que foi arrematado em um leilão pelo empresário João Destro, que é do ramo atacadista e agropecuário. O complexo poliesportivo Pinheirão foi um estádio multiuso no município de Curitiba, capital do estado brasileiro do Paraná, que foi propriedade da Federação Paranaense de Futebol até o ano de 2012, quando foi arrematado em leilão judicial. Hoje, além de estar desativado, enfrenta uma possível demolição. E a gente vale ressaltar aqui que não é todo mundo que gosta do estádio do Pinheirão, que gostava pelo menos. Muita gente dizia que era muito ruim de assistir os jogos lá, isso segundo a comentários dos torcedores paranaenses que a gente obteve através da pesquisa. Então, se você aí é torcedor, mora no Paraná, por favor, deixe nos comentários a sua opinião sobre o estádio do Pinheirão. Mas ver ele demolido mesmo assim vai ser um pouco triste. Talvez não mais triste do que ver ele do jeito que está hoje. A primeira inauguração do Pinheirão ocorreu em 15 de junho de 1985, no jogo disputado entre as seleções do estado do Paraná e a de Santa Catarina, com o resultado de 3-1 para a equipe visitante. O projeto do estádio foi concebido por Ayrton Cornelsen, com a primeira proposta em 1956 para a construção onde hoje está a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Inicialmente, a capacidade seria para 180 mil torcedores, transformando no segundo maior estádio do Brasil, atrás apenas do Maracanã. E vale ressaltar que a gente está falando aqui de 1956, ou seja, o Maracanã, obviamente, hoje não suporta mais do que 180 mil pessoas. Mas lá em 1956 as coisas não eram muito bem assim, né? Não tinha tanta supervisão. E o Pinheirão prometia uma capacidade de 180 mil pessoas. Obviamente não aconteceu. A obra só começou a virar realidade em 1968, quando o então prefeito Omar Sabag doou a área de 64.422 metros quadrados, em frente ao Jockey Club, no Tarumã. A drenagem do solo e construção das primeiras arquibancadas iniciaram em 1972, na administração do então presidente da Federação Paranaense de Futebol, a FPF, José Milani, mas paralisadas no primeiro anel, devido à falta de recursos, por um período de 13 anos. Eles começaram a construir o estádio, mas não tiveram recursos para continuar a construção e paralisaram por 13 anos a obra. Então, quando aí o seu vizinho começa uma construção e para por alguns meses, o Pinheirão ficou por 13 anos paralisado. Nesta nova proposta, a capacidade do estádio cairia para 127 mil espectadores. Coube ao presidente Onaireves Nilo Rolim de Moura, nos seus primeiros 3 meses à frente da FPF, em 1985 reabrir o estádio com o jogo Paraná 1, Santa Catarina 3. Um ano depois, o querido estádio ganhou um moderno sistema de iluminação. Nos anos de 1996 e 97, o Pinheirão recebeu uma moderna pista de atletismo e as gerais da arquibancada foram transformadas em pista de ciclismo. Foi apenas em 1989 que o Pinheirão começou a tomar sua forma definitiva, com a criação de um conselho de construção, com a ajuda de empresários. Nesta mesma época, o estádio ganhou o setor das sociais, que é o segundo anel, e sua capacidade passou a ser 54 mil espectadores. Esse público oficialmente nunca foi atingido. A gente fala oficialmente porque mais pra frente a gente vai dizer um fato aí que provavelmente esse público já foi atingido sim. Então calma aí, aproveita e se inscreve. Entre os anos de 1985 e 1992, o Pinheirão foi a casa do Clube Atlético Paranaense,
que alugava o estádio. Em 1993, o Atlético retornou à sua casa, a Arena da Baixada. Entre o final da década de 90 e o início do século XXI, o estádio foi casa do Paraná Clube, que voltou a utilizar a Vila Capanema posteriormente. Durante este período, a Federação Paranaense de Futebol efetuou grande reforma na estrutura, avançando as arquibancadas cerca de 20 metros em direção ao campo, além da elevação em cerca de 2 metros em relação às arquibancadas antigas. E como o Paraná foi o clube que mais mandou e que ficou um período mandando jogos no Pinheirão, as arquibancadas do Pinheirão foram pintadas com as cores paranistas, para criar aquela atmosfera de casa mesmo. O recorde de público do Pinheirão oficial se deu na final do Campeonato Paranaense de Futebol de 1998, que ocorreu em 11 de junho de 98, com a disputa entre Atlético Paranaense e Curitiba. O resultado foi vitória do Atlético por 2-1, com um público de 44.475 pagantes. Mas o recorde é considerado por muitos uma inverdade, pois há relatos de que a final da Copa Sul-Minas, Paraná e Grêmio, mesmo não tendo sido registrado como recorde oficial, teve mais de 55 mil torcedores presentes. E há vários relatos de torcedores que foram naquele jogo sobre esse público muito acima de 55 mil pessoas. Teve gente que disse em relatos que já havia sido vendido mais de 49 mil ingressos para o jogo, e mesmo assim, lá na partida, mais ingressos foram vendidos e que eles, inclusive, não conseguiram entrar para assistir essa final. Mas esse recorde de mais de 55 mil pessoas não é registrado oficialmente. No dia 30 de maio de 2017, oficiais da 18ª Vara Civil de Curitiba, atendendo a pedido de credores da federação, trancaram os portões do estádio. Só com a Previdência Social, o valor girava um débito em torno de 22 milhões de reais. E com a Prefeitura de Curitiba, e pelo não recolhimento do IPTU, a cifra superava a casa dos 8 milhões. O governo federal tentou receber esta dívida através de um leilão realizado em setembro de 2007, mas a Federação Paranaense de Futebol conseguiu a anulação e o Grupo Tacla, que havia arrematado o terreno de 124 mil metros quadrados por 11 milhões de reais, não recorreu. No entanto, em 28 de junho de 2012, o estádio foi novamente leiloado e acabou sendo arrematado pelo empresário João Destro pelo valor de 57,5 milhões de reais. E desta vez, a Federação Paranaense de Futebol não conseguiu anular o ato. Vários projetos foram citados, desde construção de imóveis comerciais até a possibilidade do estádio ser remodelado para receber a Copa do Mundo de 2014. Mas, como sabemos, a Arena da Baixada acabou sendo escolhida. Projetos foram apresentados pelo então presidente da Federação Paranaense para a modernização e reforma do complexo esportivo, mas a falta de interesse público e de investidores, aliados às inúmeras dívidas da FPF, tornaram a ideia inviável. Várias hipóteses de remodelação para voltar a receber jogos durante esse tempo foram levantados, mas nenhum chegou a ser concretizado. Em 2018, o atual dono do Pinheirão, João Destro, disse em uma entrevista ainda não ter um projeto definido. Destro também alegou que a compra foi feita por impulso e que existem muitas dificuldades em fazer um investimento na área, por ter que demolir todo o estádio. E mesmo assim, mesmo não sabendo o que vai fazer, João Destro já garantiu: o gramado do Pinheirão nunca mais verá um jogo de futebol novamente. Um jogo oficial, pelo menos. Ele disse que não vai fazer esse investimento, não vai tornar o estádio de volta ao que era, porque, segundo ele, futebol não dá dinheiro. Hoje, o Pinheirão, ou chamado Cemitério do Futebol Paranaense, virou apenas mais uma propriedade que custa ao seu proprietário cerca de R$500 mil por mês de manutenção. Somando IPTU, segurança e limpeza, o que dá em torno de R$6 milhões por ano e que não gera nenhuma receita. As últimas notícias giram em um possível investimento imobiliário, por ser uma área grande e uma região nobre de Curitiba. Se for permitido construções de vários andares lá, o possível imóvel do Pinheirão poderá chegar a valer mais de R$500 milhões. A última partida do Pinheirão ocorreu no dia 11 de março de 2007, quando o Cianorte venceu o J. Malucelli por 2-1 pelo Campeonato Paranaense. O fato é, quem passa e vê como o Pinheirão está hoje não consegue ter a dimensão da história que ele tem, assim como as decisões e os eventos importantes que já foram realizados ali. É absolutamente triste,
principalmente para quem viveu grandes momentos por lá. Mas é uma realidade. Inclusive, não adianta nada ter um estádio daquele tamanho e não ser utilizado. Então, provavelmente outros investimentos serão feitos no local. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, me seguir lá no Instagram, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos pelos grupos de WhatsApp. Tamo junto, até o próximo.